Pois é, portanto, aí está este assunto que já ocorre desde o ano passado. Damião José acusado pela PGR de difamação. Sábado Chongo também faz parte da lista. Portanto, é um caso que Cafdim Manasse tem levado junto a este órgão desde o ano passado. Tem estado a correr a tintas, onde vendedores de seus colegas, portanto, já foram chamados mesmo alguns para serem ouvidos, porque, segundo Manasse, houve aqui uma difamação da sua pessoa. E para nos ajudar a analisar este assunto, trago para o programa de 6 às 9 de hoje Edson Massenga, que vai nos ajudar a analisar este assunto, de que forma, portanto, olha para este assunto que já ocorre desde o ano passado. O deputado Manasse sentiu-se ofendido com as declarações dos seus colegas e não só. Hoje temos aqui a PGR a acusar essas três figuras que já está mesmo a correr as tintas. Como é que olhas a situação? Obrigado, Novonga, mais uma vez. Saudar os nossos telespectadores por mais um dia de sábado, mergulhando nos problemas e nas soluções do país, para dizer que, no que tange ao caso de Cafdim Manasse e os seus colegas na Assembleia da República, é de apanágio assistirmos estas questões de acusações. No jogo de poder sempre haverá interesses acima em jogo. Agora, na questão do Caifadino, o Damião José, nós conhecemos, tem sido de apanágio esta característica, este caráter dele de mexer com tudo para poder atingir os seus objetivos. Eu mesmo, Damião José, que outrora era porta-voz da Frelimo, e toda vez que aparecia, insultava os moçambicanos de atitudes e ações abonatórias que, sendo ele moçambicano, muitas das vezes atropelava aquilo que eram os princípios da comunicação, aquilo que era a vida dos seus colegas na própria Assembleia da República. Esteve muito em choque com o deputado da Renamo, o Antônio Muxanga. Era um indivíduo que tem e sempre foi caracterizado por ser muito arruaceiro. Não é novidade que, depois do desgaste que o Caifadino sentiu, não é pouca coisa de ser acusado de tráfico de droga ou um dos implicados no tráfico de droga, sem esquecer que também esses implicados que estão neste processo, ainda que a PGR tenha-os dado como inocentes, não são tão inocentes como parece. Nós temos como de costume entender ou saber que estes membros da Frelimo, a maior parte deles, fazem parte de muitas facções que controlam o tráfico de droga. Agora, temos que dar mérito a quem denunciou, que é o deputado Venâncio Mondlane, dando a entender que existiam barões de droga. Não é um simples informe, não é uma informação que ele foi buscar simplesmente como temos assistido aquelas clivagens no meio dos debates na Assembleia da República, mas percebemos que este assunto tomou muita atenção, levou muito barulho, levantou muito barulho na Assembleia da República, e como implicado foi imputada a culpa ao Caifadino Manasse, que julgo eu que fez de tudo, usou as instituições do Estado para provar, está-se a provar com A mais B que realmente é uma defamação. Se temos o Ministério Público a vir de cima a dizer que não é verdade, são defamações, significa que houve uma investigação aprofundada até chegar ao ponto de anunciar que o Caifadino foi vítima de uma defamação. É preciso também entender que... Como é que olha, por exemplo, portanto, essas clivagens dentro de membros que não só fazem parte do mesmo partido, mas representam, portanto, para o povo moçambicano, aquilo que chamamos de transparência, são exemplos a se constituir, por exemplo, chegamos a este nível onde a PGR, portanto, acusa 3 dos demais que estão na lista, portanto, que foram
levados à barra da justiça pelo Caifedine Manasse. Portanto, esses três, na sua opinião, e essas acusações todas vão correndo, revelam de facto o cenário que se vive na Assembleia da República. Bom, temos que perceber que Caifadino teve uma imagem de maior valia. Foi alguém que esteve em destaque em várias circunstâncias do partido, foi aquele que defendia e sempre defendeu os interesses do partido. Então, os que estão no partido, os que também gostariam de ter, não podemos esquecer que o que Caifadine Manasse estava a fazer era o mesmo que Damião José esteve a fazer. Então, realmente há este espírito de inveja no meio de uma organização como Frelimo, Renamo, em qualquer organização onde as pessoas disputam poder. Então, quem tem acesso ao poder e tem acesso à mídia, à comunicação, é alguém que pode influenciar e desequilibrar qualquer nível social neste nosso país. Então, Caifadine estava a fazer o seu papel e era suposto ser confiado outros cargos dentro do partido, como na Assembleia da República, e que estava a fazer com muita mestria. Acredito que nós, na sociedade, se não temos uma mente de trabalho coletivo, onde o coletivo equivale do que a individualidade, é lógico que nós vamos assistir circunstâncias desta natureza. Há esta Frelimo que nos mostra, nos traz um entendimento de que é uma Frelimo coesa, uma Frelimo organizada, mas também sabemos que esta Frelimo não é saudável em termos de relacionamentos. Existem pessoas que estão na Frelimo, estão a servir o partido, mas ao mesmo tempo têm suas ambições. Mas acha que essa discussão entre os colegas, por exemplo, do Caifedine Manasse e também com Damião, como há nessas clivagens de membros do partido, tem muito a ver com o partido no seu todo? Tem que perceber que o Caifadino faz parte do círculo eleitoral de Zambésia. E o seu meio era envolvente, era visível, ele fazia o seu trabalho. E acredito que havia muita gente que o seguia, gostava do seu trabalho. Então, a única forma de destruir o caráter do Caifadino era lançar sobre ele uma acusação tão pesada que talvez custaria se a investigação não tivesse sido tão profunda e mais acertada. Nesta altura, Caifadine Manasse estaria preso e julgado por alguma coisa que não tenha feito. Quero dar aqui os parabéns à PGR, que de forma minuciosa tratou este assunto até encontrar matéria de julgar, que é a defamação deste nosso cidadão, que, em vez dos demais terem usado outras formas de o acusar para poder obter os seus intentos, foram lhe fazer carregar uma pedra tão enorme, lhe associando ao tráfico de droga. Nós sabemos que naquela zona também temos deputados que estão envolvidos no tráfico de droga e eles acharam que usando esta via era o cúmulo total para a redução da imagem de Caifadine Manasse. Esta atitude, na sua opinião, dos membros, diríamos, as relações de Caifedine neste ciclo onde ele está, é uma perseguição à figura do Caifedine? Existem perseguições. Não há nenhuma organização que não tenha este tipo de atitudes. Porque todo mundo está a correr ao poder. O poder excessivo gera esse tipo de comportamentos que as pessoas acabam não medindo esforços, não medem forças para poder chegar ao poder. Então, nessas organizações, seja ela partidos políticos, ONGs, seja qual for, onde envolve ser humano como tal, há e haverá sempre estas questões de querer subir usando as costas dos outros. O que Damião José e os demais fizeram, quiseram fazer os seus nomes à custa da destruição do caráter desta pessoa do Caifadine Manasse. É importante dizer que esta situação mostra que o partido tem muitos problemas de relacionamento. Se você for olhar o relacionamento entre o presidente Guebuza e o presidente Chissano, após a sucessão do poder, tivemos implicações visíveis. Agora que tivemos eleições, onde o presidente Guebuza cessou e o presidente Nilce entra, também assistimos questões iguais.
é um grupo que tem, ostenta este nome de partido único, de partido que domina e tem a relevância internacional, mas há jogos de interesses aqui. Há aqueles que realmente militam neste partido por amor ao partido, mas há aqueles que estão lá e se envolveram a um ciclo de negócios sujos que não vale aqui a pena referir. Por exemplo, a atitude do partido em colocar este assunto, por exemplo, em banho-maria, ou seja, diríamos, manter-se no silêncio, é uma estratégia boa ou não? Dizer que não é boa também estaria errado. A Frelimo sabe gerir conflitos internos e esta é uma coisa que este partido consegue fazer com muita mestria. A Frelimo consegue, no momento de tensão, fazer de tudo com que os demais não consigam perceber o que realmente está a acontecer. Mas aqui estamos a falar da honra de Caifadine Manasse. Não tinha como. É um cidadão que tem os seus direitos plasmados na Constituição, tem direito à defesa, à honra, o bom nome. Ele usou daquilo que a Constituição da República lhe abre espaço, intentando contra os seus acusadores, contra aqueles que ele tinha certeza. Porque na qualidade de Caifadine, sabendo que ele não tem envolvimento nenhum com qualquer nível de tráfico de droga, é lógico que ele faria de tudo para limpar a sua imagem. Hoje em dia, Caifadine Manasse é visto como um barão de droga. Mas hoje a PGR nos traz uma evidência clara de que a Frelimo é misturada por pessoas de má índole. Aí é que assistimos esta má governação, porque tu não podes ter um mau caráter e teres um país bem governado. Significa que, dentro deste mesmo partido, temos pessoas que não estão a ajudar o partido a alcançar os seus objetivos. A pergunta é se faz todo sentido o partido não se pronunciar em torno desta situação. Faz muito quando sentido. Os filhos estão ali a lutar. Há questões que é preciso deixar os que estão em conflitos delibrar-se dentro deste assunto. Há questões que o partido vai proteger naquilo que tange à coesão do partido. Mas a questão do Caifadine e os demais é uma questão meramente de pessoas. Eles é que têm esta questão, devem resolver, e o partido, como está focado nas eleições, não vai se misturar em questões domésticas. Mas isto é uma questão o doméstica. Caifadine levou 22 colegas que fazem parte da Assembleia da República, e até então estamos a falar de 3 que já foram acusados pela PGR, mas 22 deles. Não é um caso para um partido se pronunciar isto? O que posso dizer, por essa razão que eu disse, o partido percebeu-se que os 22 implicados, tendo ele todos acusados, seria um grande escândalo. Então, minimizou-se. Pegou-se aqui há um sacrifício que está sendo feito. É sacrificar o próprio Damião José e os demais, por serem as pessoas que elaboraram este plano. Os outros até podem ter influenciado, terem sido nos ciclos, pessoas que também podem não gostar do Caifadine, que engrenaram nesta conspiração, mas não são os implicados diretamente. Então, o partido, nesta condição, não tinha como vender esta má imagem, porque também tem esta salvaguarda de poder dizer que nós não somos assim. E é por essa razão que preferiram que a PGR investigasse e trouxesse aqui esta questão e pudesse dizer aos moçambicanos alguma coisa. Porque todos estávamos preocupados, até eu, porque quando a PGR, o deputado Venâncio Mondlane traz um dos membros da Comissão Política, ou seja, dos vários segmentos que existem dentro da Assembleia da República, a dizer que existe um barão de droga, deixou o país alarmado. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Havia necessidade de se esclarecer. E quando a PGR, em tempo útil, antes de termos dos mandatos desses mesmos deputados, traz estas informações, traz este pronunciamento, já nos dá a entender que o partido Frelimo não está isento a clivagens. É sinal de que em qualquer esfera, qualquer lugar onde existem pessoas, onde existem indivíduos, estas coisas sempre vão acontecer. Mas o que nos dá como prémio, neste exato momento, é que o partido soube gerir esta informação até que a PGR trouxesse dados concretos. Pois é. Portanto, palavras aqui do Edson Massing. Edson Massing, vamos abrir mais um parênteses, temos outro assunto que está a ocorrer. A questão da internet, como pode acompanhar, portanto, vai estar mais cara
no país, portanto, pelo menos é o anúncio feito pela reguladora. Portanto, e não só, estamos a assumir que 10 gigas, trazendo aqui um exemplo prático, que antes custavam menos de 1000 meticais, podem custar 5000 meticais nos próximos dias. Na sua opinião, há uma agenda política por trás desta situação? Lógico, não precisa ser especialista. Se fores olhar para aquilo que é informação, que maioritariamente não gira nos órgãos de informação, estamos a falar da rádio e da televisão, e principalmente a pública, que não tem sido aquela que deve pelos impostos que são injetados nesta instituição pública, as redes sociais e as plataformas digitais têm sido essas que mais rápido difundem qualquer circunstância que acontece. Se neste exato momento ocorrer uma circunstância, terá alguém com um celular móvel, vai fazer imagens e vai partilhar, em pouco tempo Moçambique fica a saber o que é que está a passar. Então, olhando para aquilo que são as eleições que se aproximam, não vai se pretender a permitir que o país continue aceso como está, vai se restringir o uso da internet encarecendo. Mas também tem um outro fator que é a questão do negócio. O Estado percebeu que os moçambicanos usam muito as redes sociais e viram que podiam também tirar dividendo em encarecer. Não há ninguém, mesmo cara a internet, que não vai deixar de usar. Então, há um negócio que está sendo feito, mas também há uma agenda política que está por detrás do encarecimento destes serviços que são fundamentais para o moçambicano. Veja, hoje em dia, as crianças usam internet para fazer pesquisas na escola, os adultos usam internet. Em qualquer instituição neste país vive da internet. E se queremos encarecer a internet, nós temos que olhar para aquilo que cada cidadão ganha, qual é o salário mínimo, e dentro daquilo que é o salário mínimo, temos que começar a dividir quanto é que custa uma faculdade, quanto é que custa. Temos a questão da escola pública, estamos a falar do ensino primário até o secundário, que se diz ser de graça, que não é de graça. Temos a questão das fichas, temos as questões de pagamento do guarda. Este dinheiro todo sai do bolso de um pai. Quanto é que ganha este pai? Temos o salário mínimo fixado por aí, 8.000 e alguma coisa. Esse é o básico que encontramos aí na nossa praça. Vamos lá, estamos a dizer que 1 giga, que tu podes gastar em quase 10 minutos, irás pagar acima de 1000 meticais. Nós estamos a insultar os moçambicanos. É preciso dizer que, neste exato momento, o país não precisa ser gerido por pessoas dessa natureza. Isto é simplesmente dizer que é um aproveitamento, mas também é uma política de controlar as informações que o país está trazendo. Podemos olhar para um outro assunto, por exemplo, que é os meios de comunicação social hoje, portanto, tem sido a luta do Estado, do Governo, em muitas situações que estamos a acompanhar, que é a migração digital. Exato. Assumimos que muitos serviços que antes eram feitos de forma manual estão a passar por uma fase digital, mesmo para marcação de documentos, passaportes, muita situação hoje se faz de forma digital. A pergunta, como é que ficam todos esses esforços que se empreenderam durante anos para conseguir com esta subida e agravamento do preço da tarifa? Mvunga, nós precisamos de pensadores neste país. O que está-nos a faltar são pensadores. O que existe são aventureiros que propõem coisas que eles próprios. Veja, esses mesmos que decidiram agravar as tarifas das comunicações não pagam internet, não pagam, usam de forma abusiva, os seus filhos usam de forma abusiva, não pagam taxas e, por essa razão, não sentem o peso do que estas mesmas tarifas irão refletir na vida do cidadão. E é preciso dizer que, não tendo pensadores que zelam para aquilo que é o bem-estar da população, em países organizados, a internet é de graça. Porque é um meio de comunicação, mas, ao mesmo tempo, é um meio que as pessoas usam para fazer pesquisas de estudos. As faculdades, por exemplo, existem zonas que a internet é de graça. E quanto é que vão pagar as faculdades pela rede instalada? E temos que entender que essas mesmas empresas não são
podem até ser privadas, mas a maior parte dos acionistas são eles que outrora dizem que amanhã ou daqui a uns dias esses serviços vão ficar caros. E a pergunta que não me cala, qual é o benefício que eles ganham? O que, que eles ganham encarecendo? Será que a guerra é suficiente para limitar as pessoas de saberem o que está a passar no país? É preciso dizer que, não havendo encarecimento dos serviços de internet e comunicação, as pessoas não vão deixar de comunicar. No seu entender, há uma agenda de se limitar, diríamos, a proliferação dos assuntos que muitas vezes não se tem acesso de forma física ou pelo menos para chegarem aos demais, depende inteiramente da internet? Eu quero discordar, não se trata de proliferação. Nós estamos num mundo globalizado, em que estamos a migrar para um sistema em que não necessariamente precisaremos de muito esforço. Em países como a China, como o Japão, temos o Skynet em quase todos os lugares da cidade, onde o banco de dados, os serviços de informação, conseguem captar a sua imagem e dizer quem tu és, o pulso da sua saúde. Os condutores também são submetidos a este nível de testes. E nós não estamos isentos a essas evoluções. E se estamos a restringir, encarecendo a internet e os serviços de comunicação, o que é que nós estamos a dizer ao mundo fora? Porque esta agenda de digitalização não vai terminar com o Ocidente. O Ocidente tem o objetivo em que a África chegue a esse nível de globalização e que tenha estes serviços que a Europa e a Ásia têm. Então, aqui é uma agenda clara, neste exato momento, de restringir a internet para que as informações sensíveis que vão sendo produzidas, não se consegue dizer assim nas mídias, as redes sociais conseguem pela internet. Então, há uma agenda política para realmente deixar os moçambicanos sem informação possível. Porque a pessoa vai pensar, eu tenho 1000 meticais, eu vou gastar 1000 meticais, mas tenho problemas de compra de gás, tenho problemas de compra de alimentos, tenho problemas de compra. Vai preferir dar prioridade àquilo que é a necessidade, não aquilo que é a internet. Mas aqui há um detalhe que eu vou deixar aqui. Mesmo que restringam o uso excessivo da internet e de outros serviços, essas empresas sempre têm os furos. Hoje em dia, você pode comprar internet, pode usar a internet, sem necessariamente ter que pagar ao operador. Significa que dentro dessas operadoras existem técnicos que têm esse conhecimento do uso desta internet. Então, será um embrolho enorme. Então, eu acho que faltou. Acha que não vale a pena realmente recorrermos? Primeiro, faltou auscultação. Segundo, não se respeitou aquilo que são os padrões, daquilo que o direito do consumidor. Não se respeitou esses parâmetros todos. Alguém acordou e disse, vamos encarecer isto. E vamos ver que este encarecimento das tarifas tem uma mão de alguém que, de repente, esse dinheiro não vai diretamente para aquilo que é o Instituto de Controle de Comunicações. Então, é preciso compreender que qualquer um que cria essas ideias absurdas tem uma mão lá envolvida. Assistimos recentemente à questão do Ministério de Assuntos Constitucionais, quando encareceu a questão da documentação. Vimos que aquilo era uma tentativa de ver se o povo iria aderir. E nós somos sistemáticos em trazer essas coisas. E achamos que o povo moçambicano é passivo. Não, somos passivos sim, mas não podem abusar daquilo que é a nossa boa vontade. Vejamos, temos um salário deficitário, temos pais que não conseguem pagar contas em dia. E tu estás a dizer que a internet que devia e é um meio de divertimento das nossas crianças. Hoje em dia, com os smartphones, com os smart TVs que a gente tem, as crianças estão lá acomodadas e não incomodam, fazem os seus trabalhos e hoje alguém diz que não, temos que encarecer a internet. Qual é a base legal que os estudos em Moçambique apontam para os usuários andarem uns 10% daquilo que se esperava. A pergunta é, conseguimos avançar com esse agravamento para um número maior de abrangência dos moçambicanos ou nem por isso? Não é verdade.
o uso da internet em Moçambique está acima dos 10%, está acima dos 50%. Hoje em dia, os moçambicanos não vivem sem internet. Se você olhar a taxa de uso, vais perceber que estamos por aí a 1000%. Porque é 24 horas por dia. Se acontecer alguma coisa, a informação chega em tempo real até aqueles que aparentemente a gente acha que estão a dormir, não estão a dormir. Se você olhar para aquilo que é o banco de dados, dos dados móveis usados por cada cidadão, os celulares estão 24 horas ativos usando a internet. Então, não há nada que diga que os moçambicanos não usam a internet, então temos que agravar. É preciso dizer que esses serviços deviam ser gratuitos. Alguém desceu do seu transporte, está na via pública, está a usar a internet sem nenhum problema. Nós temos Ruanda que tem esse serviço até dentro dos machimbombos. Tem internet lá, para dizer que essa coisa de internet não é luxo em certos países. É um serviço que o Estado pode prestar ao cidadão e devia prestar. Então, este encarecimento, primeiro, deve ser esclarecido por quê, quais são as razões e por que só agora é que está-se a trazer esses fatos todos. Outrora nós assistimos em 2021 à discussão da migração, de como é que as operadoras deviam cruzar as suas tarefas e não houve essa tendência de agravar porque havia uma necessidade de regular o mercado da comunicação. Hoje alguém acordou e disse, vamos encarecer. Qual é esse decreto que foi criado? A Assembleia da República foi consultada para que possa dar um parecer, ou positivo ou negativo. Quer dizer, nós não podemos estar num país em que qualquer um, dentro do seu gabinete, quando entender ao seu belo prazer, traz aquilo que tem que trazer, os moçambicanos devem aceitar. Este é um debate público que deve ser lançado em todos os segmentos sociais. Recentemente vimos o ministro de Telecomunicações a dizer que os computadores daqui a nada serão distribuídos. Como é que esses computadores vão ser usados? Os estudantes, como é que vão acessar a internet? Se há alguém aqui a cortar as pernas, então não se distribui os computadores porque não haverá internet para usá-los. Eu não vou pegar um computador só para digitar. Há necessidade de investigar, há necessidade de olhar para aquilo que se passa como notícia para enquadrar o conhecimento científico. Hoje em dia, a informação é relevante, mesmo nos testes, naquilo que são as avaliações, usa-se aquilo que acontece para ver se o estudante está atento às dinâmicas do país e naquilo que concerne a informação. Ou seja, esta atitude, ou diríamos este agravamento, entra em contrassenso com todos os objetivos que o país quer alcançar nos próximos anos. No Vunga, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, estão sujeitas ao uso da internet. Não quero imaginar quanto de valor gasta a TV Sucesso no uso da internet para difundir as suas informações. A não ser que teremos aqui uma negociação de tabela para aqueles que são instituições, mas uma restrição para aquele que é o cidadão. Mas o foco não são as instituições, o foco é o cidadão que tem o direito à informação a tempo útil. Esta é a grande questão. Agora, se querem encarecer os serviços, devem olhar para aquilo que é o salário do cidadão. Aquilo que se paga no aparelho do Estado, dentro daquilo que o aparelho do Estado paga, deve-se olhar como é que vai se encarecer as coisas. Uma conta básica, mais ou menos, supomos que o salário mínimo anda aos 8. Estamos a dizer que 10 gigabytes antes pagavas 1.000, vais pagar 5.000, então só resta o 3. Só se vive de internet neste país? Será que só se vive de internet? Os moçambicanos comem internet? Os moçambicanos bebem internet? Não. Internet é um momento de lazer, onde as pessoas, depois de fazerem suas tarefas, usam a internet para poder relaxar. É um método em que os europeus usam para que os seus filhos, seja quem for, tenham informação a tempo real. Agora, as agendas políticas não devem interferir naquilo que é a realidade do país. Nós sabemos o que é que se passa no norte de Cabo Delgado, porque a mídia, porque a internet nos facilita para sabermos estar e como reagir diante dessas coisas. Imagina, eu estou a sair daqui para Maputo, e se eu não tenho megas, é por isso que se vê ali, é proibido ficar sem megas em Moçambique, porque há muita informação que corre. Então, pode ser colhido
Imaginemos que tenha um engarrafamento na Matola. E temos a internet, temos aqui as redes sociais que nos dão a entender que, olha, na zona X houve um incidente X. Qualquer cidadão que esteja a conduzir na rota N4 deve desviar para uma via mais fácil de poder se locomover. E se estamos a restringir a internet, o que é que nós queremos fazer com isso? Então, é preciso que quem de direito veja esta situação e reponha aquilo que é a legalidade. Não se pode, em nenhum momento, de qualquer jeito, decidir-se que se tem que gravar a internet porque alguém achou que tem que se gravar. Tem que se avaliar o impacto disso. Há vários impactos. Os alunos não terão acesso à internet, terão baixo rendimento na sua formação, os professores não terão internet. Para a sua avaliação, há pessoas que estudam online. E como é que vão ser avaliadas estas pessoas que estarão fazendo os seus testes online, estarão fazendo as suas matérias online? Temos pessoas que estão fora do país, temos que comunicar. E se estamos a encarecer a internet, Não, mas cá dentro... há uma observação também que se pode fazer. Supondo que realmente haja um interesse político por detrás, há algum mal de um país querer proteger, supondo que nem tudo que passa nas redes sociais é verdade? Querer proteger, por exemplo, uma situação de cabo delegado que, supondo que sejam vinculadas algumas informações que também não sejam verdadeiras, supondo que é um interesse soberano do país em querer proteger algumas certas situações que, pelo que passa nas redes sociais, podem denunciar alguma fragilidade que o país não tenha ou não. É simples. É só se transmitir a verdade. Se o Estado quer ficar fora de qualquer cogitação no que tange a informação, é só usar os canais e permitir que a informação chegue a tempo e hora. É lógico que tem pessoas que têm familiares em Cabo Delgado que a tempo inteiro vão querer entender o que é que acontece. Agora, restringir, isso é um atentado à informação e não se pode permitir que coisas desta natureza, sem uma breve auscultação pública, se tome decisões desta natureza. Se o Estado quiser se proteger de qualquer alarme ou de qualquer uso abusivo da internet, deve prestar aos moçambicanos informação credível. Este é o problema de Moçambique. Por isso que as pessoas preferem criar seus blogs, preferem criar seus canais, para poder... E estes serviços, Novunga, está a alimentar muitos moçambicanos. Imagine esses blogueiros que usam a internet. Já não terão acesso à internet, porque a internet está cara. Estamos a levar muitas pessoas ao desemprego. E as pessoas criaram um autoemprego usando essa internet. É muito moçambicano jovem, talentoso, que está a usar a internet de boa forma. Agora, um país também tem que se entender que faz-se com fofoca. O país faz-se com fofoca, o país faz-se com verdade. Esta mistura de sentimentos, mistura de verdade e mentira, faz parte do dia a dia do moçambicano. Esses memes que nós assistimos, em algum momento nos aliviam e nos tiram do sufoco, porque o país está insuportável, as pessoas estão impacientes. Tendo a internet como uma forma de relaxar, de usar para pesquisa, seja coisa produtiva ou não produtiva, é preciso ponderar esta situação. Moçambique precisa de internet e não temos que restringir por questões políticas. As questões políticas devem ser resolvidas pelos políticos entenderem que a verdade interessa a qualquer moçambicano. Até uma criança de 2 anos, hoje em dia, se você lhe dar um smartphone, vai usar normalmente. Vai assistir lá os seus bonecos, vai ver os seus programas e nós não podemos sacrificar milhões de moçambicanos por causa de uma questão política. A questão política que os políticos sentem, analisam, discutem e no seu fórum próprio tragam uma informação concreta, é de ver que o país não vai andar nas especulações. Acabamos de entrar na especulação por um simples fato, porque não há verdade. Num país onde não há verdade, todos vão estar à procura da verdade. Por quê? Porque não há pessoas que pensam naquilo que o país deve fazer. Pois é. Muito obrigado, Edson Massinga, por as abordagens ricas relativamente a esta situação do encarecimento da internet e também das chamadas. Vamos agora olhar para um outro assunto. A minha realização vai me dando aqui indicação, mas vamos recuperar assim que é, portanto, a nota do António Hamatai, que não nega e nem confirma a pretensão de se candidatar à presidência da República. No entanto, o veterano da luta armada afirma algo. Os generais têm, sim, capacidade para liderar o país, sobretudo num contexto de desafios na segurança como o atual.
Bem, vamos voltar a recuperar esta nota sobre o António Hamatay, que não nega e nem confirma a pretensão de se candidatar à presidência da República de Moçambique. No entanto, o veterano da luta armada afirma algo: os generais têm capacidade para liderar o país, principalmente no contexto de desafios que o país atravessa. É um dos nomes apontados nos bastidores como alguém que pode avançar para a disputa, que vai convergir na indicação do candidato presidencial do partido. Chama-se Hamatay, general de gema, com um perfil conhecido na história da luta armada e na Guerra dos 16 anos. Ele não confirma e nem desmente que vai candidatar-se, mas entre linha deixa uma mensagem. Não pode haver essa dúvida que os oficiais, sobretudo os generais, desconheçam o que deve acontecer numa liderança de um Estado, por exemplo. Conhecem, Os generais conhecem o que deve acontecer numa liderança do Estado claramente. e podem dar o seu contributo. Eu acho que os generais podem. Podem, se calhar deviam, mas dão. Eles podem. Prefere mesmo não comentar muito e deixar tudo nas mãos do órgão decisório do seu partido. Caberá mesmo quem vier para esse lugar e as autoridades que assim o decidirem. E porque tem larga experiência militar, diz acompanhar a situação de Cabo Delgado, mas também, sobre este capítulo, prefere não se alongar. Não tenho nada a acrescentar. O que deve ser feito é o que o governo está a fazer. Hamatay é um general que já esteve em frentes como de Teta, já ocupou vários cargos no seio da Frelimo e do governo. Tem sido descrito como uma figura que inspira gerações. O general Hamatay, portanto, uma figura que não chegou, portanto, a descodificar aqui a sua pretensão ou não de candidatar-se à presidência da República, mas diz que sim, tendo em conta aquilo que são os desafios do país, os generais podem desempenhar uma função crasse, aliás, de extrema importância nestas alturas. Vou voltar a colocar esta questão relativamente ao Hamatay. Edson, o Hamatay, na sua opinião, é uma figura presidenciável? É, por um simples fato. Conhece toda a estrutura do governo, já trabalhou no governo e temos no seu currículo esta componente general. Neste contexto, ele pode estar no resgate da economia moçambicana e, ao mesmo tempo, no conhecimento daquilo que são as dinâmicas de guerra. Este pode ser a pessoa chave para salvar a Frelimo da desgraça. Porque os que supostamente temos vistos nos corredores da mídia já têm manchas. O Pacheco foi aquele que disse aos moçambicanos que são arruaceiro. A Luísa Diogo parte de um governo polêmico. E temos o Celso Correia, supostamente, que poderá também fazer parte o Newman do Sustenta. E temos também o Basílio Monteiro, que foi ministro do Interior, que não foi grande coisa. Então, esses todos que aparecem como supostos candidatos, o Vaquina foi aquele que a gente sabe, não é grande coisa. Mas se me colocarem um Hamatay, alguém que é didático, que está atualizado na literatura, alguém que, além de ser didático, tem esta componente de ter sido general, ou é general, e conhece todos os contornos daquilo que é a segurança do país, se a Frelimo apostar neste homem, pode crer que vai gerar consenso nacional e pode trazer ganhos ao nosso país. É importante dizer que nunca ouvimos nenhuma polêmica do general Hamatay, excepto os outros que já temos dossiês muito aprofundados, mas no seu tempo de governação não houve nenhum podre deste homem, e eu acho que a Frelimo, se for sensata, deixando estes interesses e clivagens dentro do partido, este pode sim ser a pessoa que lava aquilo que é a sujeira do partido. Segundo, percebe-se que este homem não é alguém que tenha pontas soltas com qualquer
presidente, seja Guebuza, Chissano e próprio News. Então, se a Frelimo quer se salvar, ou o próprio presidente da República, o presidente News, quiser se sentir confortado, pode sim achar conforto no Amatai, porque os que vierem não serão diferentes deles. Se olharmos para aquilo que é a sucessão, vamos ver que o presidente Chissano foi vítima do presidente Guebuza, o presidente Guebuza foi vítima do presidente News, e se vier alguém que não tem estômago para gerir o país, também vamos ver essa questão de clivagens e de ajuste de contas, e o país está a desandar. É isto que nós não podemos permitir. Nesta altura, não havendo uma oposição forte, com uma oposição problemática, nós, como moçambicanos, temos que olhar para um candidato da Frelimo que nos pode trazer esperança, porque olhar para os partidos políticos da oposição hoje em dia é simplesmente perder tempo. É nesta altura em que os partidos políticos deviam tapar também a sua sujeira e olhar para aquilo que é o objetivo comum, que é tomar o poder e trazer mudanças significativas. Mas agora a Frelimo pode muito bem usar o general Amatai como o consenso do partido, como também o consenso dos moçambicanos. Neste sentido, nestas alturas, faz todo sentido termos alguém que entende sobre a situação militar e que já participou em essas questões para resolver o problema do país. Se tu tens um médico já formado e tu tens um médico que é recém-formado para uma cirurgia e perguntas ao paciente qual dos dois tu queres que faça a cirurgia, é lógico que vai te buscar o experiente. Então, a pessoa do Amatai tem essa experiência e conhece as guerras. Então, eu acho que é sensato que a Frelimo tenha este homem como alguém que pode apostar e os moçambicanos vão lhe abraçar. Pois é, muito obrigado, Edson Massing. Vamos mesmo correr com o tempo em televisão, portanto, é corrido, portanto, fechamos por aqui com esta programação de 6 às 9 para hoje, sábado. Fica esta programação da TV Sucesso. Não esqueça que aí vem mais um programa que vai alegrar as famílias moçambicanas. Até já, eu sou Altides Novunga, até uma próxima oportunidade.